Pessoal, bom dia, um abraço a todos vocês. Eu sou o psicanalista clínico Cleberson Salustiano, atuo na área da psicanálise, cuidando de pessoas, ajudando pessoas a encontrar, eu poderia até usar a palavra resolução, né? Encontrar a solução para suas demandas, seus problemas. Os quais, na multidão, na enxurrada dessas demandas, esses problemas eles se encontram embutidos dentro do próprio indivíduo, né? O ser humano, ele é como um universo onde aflora, onde impulsiona todos esses tipos de sentimentos, emoções, pulsões, transferências, fenômenos, transtornos, traumas, neuroses, psicoses e por aí vai. E eu estava estudando ainda há pouco, estava estudando sobre um tema, um livro, o qual foi escrito por uma escritora conhecida como Karina Okojima. E dentro da visão psicanalítica, eu entendo como um tema muito importante, porque esse tema seja motivo da frustração na vida de muitos indivíduos. Muitas pessoas, né, têm sofrido por consequência desse tema. Vida, morte e luto. É como a própria escritora fala no seu livro, que vida, morte e luto é uma cultura. Eu acredito que talvez você nunca ouviu falar dessa forma, mas vida, morte e luto é uma cultura. Por que uma cultura? Porque é algo milenar, algo que vem desde os primórdios, desde os princípios. A vida, a morte e o luto faz parte da vida do ser humano, faz parte da vida do indivíduo. Mas o problema real, o qual a psicanálise ela nos revela e de alguma forma nos capacita a ajudar pessoas que sofrem com esse problema. Algumas sofrem com o problema da parte no que se diz a respeito à vida, outros sofrem com problemas no respeito no que se diz à morte, e outros sofrem com problemas no que se diz respeito ao luto. Mas como assim? Não é tudo a mesma coisa? Não. Cada um tem a sua finalidade, tem o seu processo, tem o seu propósito, seu objetivo e sua mensagem. A vida tem o seu processo, a morte tem o seu processo e o luto tem o seu processo. E muitas são as pessoas que não compreendem e não entendem essas três fases da vida, né? A vida, ela é formada por fases. E uma coisa que eu estava prestando atenção e que me abriu o entendimento nesse estudo desse livro, né, da Karina Okojima, é que ela fala sobre vida, morte e luto. Uma coisa que me chamou a atenção é que essas três fases da vida, elas andam juntas, elas fazem parte do mesmo processo. Tanto a vida, como a morte, como o luto. Até casos em que as pessoas elas sofrem com o luto antecipado, né? Sofrem com o luto antecipado.
é o chamado, eu posso até nomear algo aqui agora, né, que isso já é da minha parte, como psicanalista, me permite também conjecturar dentro da própria psicanálise, e me veio à mente aqui algo a respeito de, conjecturando, né, dentro desse tema vida, morte e luto, surgiu vou nomear essa situação como um transtorno afetivo da vida. Mas como assim? A pessoa não pode ter afeto pela vida? Sim. Só que quando esse afeto pela vida ele excede o normal, ele se transforma em um transtorno afetivo pela vida. Por quê? Mas qual o mal nisso? O mal nisso é que esse transtorno afetivo excessivo pela vida, ele pode se transformar em um medo de morrer, em um medo da morte. E o indivíduo, quando não entende o processo de vida, morte e luto, ele se entrega a esse transtorno afetivo pela vida e também automaticamente ele cede a essa angústia por consequência do medo da morte e luta com todas as forças para tentar impedir algo que é inevitável. Eu falo a morte quando ela acontece no seu tempo certo. Não há como evitar, né? Entendemos que todos os seres humanos ele tem um tempo determinado de vida, ele tem um tempo de validade. Ele tem um tempo de validade. E esse livro de Karina, ele nos ensina a aprender no que se diz respeito à fase da vida, a valorizar cada momento da vida, a viver cada dia. Isso é viver. Isso como eu posso dizer, isso é planejar, isso é lançar sobre os seus dias de vida, né? Dias de vida vividos na sua plenitude. Como, pelo contrário, tem pessoas que têm vivido seus dias de vida como dias de morte. Pelo contrário, pessoas que vivem seus dias de vida angustiados por coisas pequenas, né? Transformando coisas pequenas grandes, lutas pequenas grandes, situações pequenas grandes, situações resolvíveis em situações que não têm resolução. E essas pessoas têm deixado de viver os seus dias, porque entendemos que a cada dia que vivemos é um dia que morremos. Por quê? Porque o indivíduo, esse processo de vida, morte e luto, ele entende que cada dia que ele vive é um dia que ele morre. Né? Percebemos isso na afeição, percebemos isso no corpo físico. Cada dia nós vamos morrendo. E estamos nos preparando, a cada dia que estamos morrendo, vivendo, estamos caminhando para a morte, estamos nos preparando para a morte. Então, automaticamente, cada dia que morremos, e percebemos isso no próprio envelhecimento, né? Quando o indivíduo ele transcende, ele vive essa vida, esse processo de desenvolvimento, né? De desenvolvimento, seja ele corporal, seja ele psíquico, seja ele o desenvolvimento humano. À medida que vivemos esse desenvolvimento, os quais são nomeados por anos de vida, você percebe que vai acontecendo um envelhecimento. Né? E esse envelhecimento, de alguma forma, ele fala, você está morrendo. Então, de alguma forma, esse período que anterior à morte, ele de alguma forma nos prepara para essa cultura do luto, da morte, em que todos nós morreremos. Isso traz um certo conforto,
que a morte é para todos. Um abraço, meu amigo psicanalista Levi. Seja bem-vindo, meu amigo. Fazendo aqui uma rápida live, né, falando sobre o tema do livro da doutora Karina Okojima, que fala sobre vida, morte e luto, falando sobre esse processo da vida que envolve o indivíduo, nessas estações da vida do indivíduo, a vida, a morte e o luto. Muitas pessoas enfrentam conflitos na sua vida, inclusive por medo da própria morte. E a morte não é algo que devemos temer, mas devemos encarar como algo cultural. Por que como algo cultural? O próprio livro da doutora Karina nos ensina isso, que as pessoas têm perdido essa cultura. Perdido essa cultura da vida, morte e luto. Tem perdido essa cultura porque as pessoas têm vivido as suas vidas, muitas de forma ansiosa, angustiosa, depressiva, até por, como eu falei, o próprio transtorno de afeto excessivo pela vida, apego pela vida, tentando viver a todo custo, quando muitas das vezes percebemos que a pessoa não pode manter a sua vida ali, ela não tem como manter a sua vida. Percebemos isso quando vemos bilionários que fez vários tipos de plástica e vários tipos de procedimento para tentar prolongar a vida, mas mesmo assim morreram num tempo que foi determinado. E percebemos que esse tema vida, morte, luto, ele nos prepara para essa cultura, o qual entendemos que todo ser humano vai morrer. E percebemos que muitas das vezes seres humanos que não entendem isso, que a morte, a vida e o luto é uma cultura. E temos que estar preparados para enfrentar essas situações. Eu falo da morte normal, né? Porque tem pessoas que, inclusive, houve um velório em que a filha, ela foi quando ela chegou no velório do pai, quando ela chegou no velório, que ela viu o pai no caixão, ela caiu desfalecida e morreu. Foi como um infarto fulminante, caiu morta ali nos pés do pai e morreu, porque não estava preparada para enfrentar a perca do pai, a morte do pai. E é como eu sempre disse, nós, ao mesmo tempo que estamos vivendo, estamos morrendo. Cada ano que você aniversaria, né, cada ano que você comemora aniversário, é um ano que você morre. Porque cada ano que nós vivemos é um ano que estamos mais próximo da morte. E o que isso significa? Que essa mensagem da vida está nos anunciando, olha, você está chegando próximo ao dia de você morrer. Está chegando próximo o seu período de validade. Todo ser humano tem um tempo de validade. Chega um dia que não há como mais segurar, não há mais como fazer, não há plano de saúde, não há medicamento, não há nenhuma intervenção que faça, plástica, cirurgia. Chega uma hora em que o ser humano tem que partir. Mas o que a psicanálise nos ensina? A entender essas estações, entender esses processos e aprender a viver. Quando você entende esses processos, você pode até viver mais, né? Você pode até ganhar mais uns dias de vida. Por quê? Porque você removeu da sua vida alguns transtornos que poderia prejudicar a sua vida, diminuindo seus dias de vida, né? Você pode, por exemplo, tirar da sua vida a ansiosidade, a angústia, o medo, né? O medo, que muitas das vezes esses transtornos e sintomas traz sobre o indivíduo e sobre a vida do indivíduo problemas que podem prejudicar a sua própria saúde. E quando você entende que o seu tempo de vida é para viver, e mesmo vivendo você entende que você está morrendo e tem que se preparar para algo que é inevitável, você vai procurar viver uma vida com mais qualidade, né? Procurando lançar fora
de si aqueles gatilhos, aqueles pontos, aquelas situações que pode prejudicar a sua vida. E como falou a escritora Karina, né, eu sempre separo umas perguntas para fazer para os nossos telespectadores e ouvintes aqui dos nossos vídeos do Instagram. Uma pergunta que eu faço sempre: nunca reclame do que você permite. Por exemplo, você tem o seu período de vida. Por que você não vive e reclama daquilo que você não viveu, né? Ou reclama muitas das vezes por ter vivido. Nunca reclame daquilo que você permite, porque muitas das vezes a pessoa não reclama de algo bom, reclama de algo ruim. Eu já vi pessoas se arrepender de não ter feito o que deveria ter feito. Então, não permita, né, esses gatilhos impedir de você ter vivido algo que você deveria ter vivido. Viva, né? E mais uma pergunta: o problema que mais lhe chateia é o que Deus escolheu para você resolver. O problema que mais lhe chateia é o que Deus escolheu para você resolver. Por exemplo, a morte é um problema que chateia o indivíduo. E o ser humano, como a própria Karina Okojima falou, eles têm tentado anular essa cultura de vida, morte e luto. Eles não querem pensar na morte. Eles não querem nem saber de luto. Tem pessoas que não querem ir nem em velório. Mas a morte é inevitável. Esse problema que Deus permitiu que Deus escolheu para você, é o que você tem que resolver. Resolver como? Entendendo que você um dia vai morrer. Mas o problema não é a morte. O problema é o que você tem feito enquanto você está vivo. Ok? Eu quero deixar o meu abraço para vocês. Esse é um momento que eu separei aqui para estar trazendo mais um conteúdo referente à psicanálise sobre esse tema vida, morte. Falei aqui algo resumido porque é um oceano que tem sobre esse tema, né? E esse tema é importante, eu creio que ajuda muitas pessoas a entender o luto, né? Entender que o que ela está vivenciando é algo natural, é uma cultura, não é o fim do mundo, né? Tem pessoas que chegam até a dizer: a minha vida acabou. A minha vida acabou, não tem mais motivo para me viver porque fulano morreu. Não, fulano morreu e você também vai morrer quando chegar o seu prazo de validade. Você tem que entender que a vida segue, ok? Um abraço a todos, fiquem com Deus, psicanalista Clébio Salustiano, e até o nosso próximo conteúdo. Um abraço. Deixe seu comentário o que você achou desse conteúdo. E também você pode escrever aí solicitando o que você quer que nós falemos aqui na nossa próxima live. Fiquem com Deus.